Meus prezados e ilustres, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Meus nobres, eu agradeço desde já a presença dos senhores aqui, tá certo? Recomendo que se recostem aí na cadeira, se puderem, mas se estiverem trabalhando e ocupados, podem continuar, óbvio, o que estão fazendo, e que possam aproveitar, né, de alguma forma esse episódio, tá bom? Antes de falar propriamente sobre o tema, eu gostaria de deixar um pequeno recado. Eu recebi uma mensagem, foi uma coisa um pouco estranha, né? Eu recebi uma mensagem no comentário de um vídeo de uma pessoa que havia falado que queria me mandar uma carta, contando a sua história e pedindo para que eu lesse, fazendo um episódio. Mas curiosamente, quando eu vou no vídeo, eu recebi a notificaçãozinha, né, que fica no sinozinho em cima, mas quando eu clico a mensagem não aparece. Recebi também um e-mail de notificação, mas enfim, quero dizer ao nobre que se estiver escutando, eu acho ótimo. Na verdade, essa é uma das... Quando eu fiz esse canal, eu entendo que esse também é um dos pilares, dar voz, né, aos nobres, para poderem se expressar, poderem contar um pouco da sua história, etc. Então, não só essa pessoa que me fez a pergunta, mas os senhores também, caso entendam que pode lhes fazer bem, mandar um e-mail contando história, uma história específica, história de vida, se quiser que eu faça algum comentário, ou, enfim, simplesmente ler, né? Se sintam à vontade. O e-mail, o endereço de e-mail está na descrição, arsenicos@mail.com, mail.com mesmo. A maneira que está escrita na descrição está correta, tá? Por mais que não pareça. E tem também o canal no Telegram. E tem até o WhatsApp também, acho que eu vou disponibilizar. Isso eu já coloco o número lá. Bom, era esse o recado inicial, certo? E mais uma besteirinha aqui, né? Essa semana de maio, segunda semana de maio de 2022, provavelmente a disposição de episódios vai estar um pouco diferente. Talvez haverá mais episódios que o normal. Às vezes eu tenho assim uma fama de extra, criatividade extra. Então vamos botar um videozinho a mais de vez em quando. Tá bom? Enfim, passados os recados, eu gostaria de falar um pouco sobre a contagem do tempo. A contagem do tempo e o que fazemos dele, né? Talvez antes de falarmos sobre a contagem do tempo, eu gostaria de comentar sobre o que é o tempo. Para ser assim bem honesto, eu vou escrever aqui, botar em inglês. What is time? Meus nobres, eu também peço assim, eu peço que os senhores, por gentileza, não se importem, né, e nem entendam como sinal de arrogância o que eu vou fazer nesse episódio. Eu vou me utilizar de duas músicas em inglês. Eu vou ler as passagens em inglês, tá bom? Porque são duas músicas que pra mim são bem importantes e tem muito a ver com o tema que eu vou falar hoje. Eu sei que tem uma ou outra pessoa que gostaria de aprender inglês. Quem sabe, né? O meu inglês ele não é tão bom quanto eu gostaria que fosse. Mas quem sabe isso também pode servir de incentivo, treinar um pouco os ouvidos de algum de vocês. Tá bom? E quando eu vou fazer algumas pesquisas, eu gosto de fazê-las também em inglês. Por mais que haja muitas informações
próprio idioma. Temos que lembrar que o inglês, ele hoje é considerado como uma língua universal. E muita coisa passa pela língua inglesa ou é transmitida inicialmente pela língua inglesa. Acho que pode ser interessante se criar essa cultura para quem ainda não tem. Tá certo? Eu encontrei aqui qual uma simples definição de tempo. Opa. Deixa eu ver, cavocando ou incavocável. Mexendo aqui no Bom, o que ele fala aqui é um site chamado Merriam-Webster.com. Ele fala aqui the measure or measurable period during which an action, process or condition exists or continues. Interessante. Pelo que eu entendi aqui, ele fala justamente sobre a contagem, né? A contagem de um período durante uma ação ou algo do tipo. Olha que interessante. Esse aqui desculpando os barulhos aqui, tá? Mas esse ponto aqui é que eu acho interessantíssimo. Há alguns anos atrás eu havia raciocinado um pouco mais sobre o tempo. Eu confesso que a minha cabeça simplesmente deu um nó. Sabe? O que é o tempo? Não sei. Pra ser muito sincero, eu não sei. E essa definição que eu acabei de ler aqui para os senhores é, na verdade, o mais próximo que eu consegui encontrar. Porque na minha mente, quando eu pesquisei muito, uau, como se os jovens arsênicos pudessem tirar conclusões assim corretas sobre coisas, né? Mas de tanto filosofar, a conclusão que eu cheguei, me corrijam se os senhores acham que eu estou errado, tá? Eu estou aqui para aprender. E eu quero muito aprender sobre o tempo, né? Eu parei no tempo em relação ao meu conhecimento sobre o tempo. Então, se os senhores tiverem a definição melhor, por favor, me ajudem. Porque até hoje, até o presente momento, o mais próximo que eu consegui foi chegar à conclusão de que o tempo, na verdade, é um conceito inexistente. Mas a contagem do tempo é existente. E a contagem do tempo baseada na movimentação dos astros celestes, né? A saber, o Sol e a Lua. Então, convencionou-se a questão de dias, né? Meses, anos, de acordo de como se move. E é interessante que temos as estações. Eu confesso que nesse meu momento de vida eu gosto muito daquilo que é mensurável, daquilo que é observável, daquilo que é tangível e daquilo que é reproduzível, que são aí, até onde eu sei, os pilares da metodologia científica. Bom, então sabemos, não é mistério para ninguém, principalmente quando se vive numa região como a Europa, que as estações do ano são definidas e são cíclicas. Então, eu acho que faz muito sentido termos a ideia de dia, né? E dentro do dia termos a ideia de manhã, tarde e noite, justamente pela questão dos períodos aí do sol, né? Ou pelo menos dia e noite, né? A questão das semanas também, eu acho que também é bastante pertinente também por conta da lua. Mas no final das contas, até onde eu sei, eu consigo chegar nessa questão, contagem do tempo. Então temos a contagem do tempo. E isso eu estou falando do ponto de vista externo. Só que também temos a questão interna, tá? A questão interna, ela diz respeito com a morte celular. Interessante esse ponto também, né? Morte celular. Essa morte celular, ela é responsável justamente pelo nosso envelhecimento. Me perdoe se você é mais entendido da questão aí da biologia, tá certo? Eu tô aqui
tentando fazer um esforço para explicar de maneira simples, né? Porque também me falta conhecimento técnico da questão da biologia, mas essa questão de morte celular, de reprodução de células, né? Pelo que eu entendi, elas estão responsáveis justamente para os processos de envelhecimento. Temos o platô, existe a idade do platô, no caso, por exemplo, dos homens. O pico de testosterona, naturalmente, é o que? Aos 18 anos, por exemplo, né? Existe aí, sei lá, de repente um pico de processamento cerebral. A maturação do cérebro, inclusive, né? Que dizem que fica na faixa aí dos 25 anos. Só que quando você termina o topo de uma montanha, né? A tendência é que você desça depois. E se a gente entende, a gente vê estatisticamente falando que a expectativa de um brasileiro hoje está na faixa dos seus 79, 80 anos, de um europeu também não vai muito diferente disso, então 40 anos é o topo da montanha. E tá ok, né? Esse ponto eu acho muito interessante. Tem pessoas que têm medo da velhice, tem pessoas que têm medo, que se sentem mal com cabelos brancos ou com queda de cabelo. Bom, o que eu penso é o seguinte: são sinais naturais, tá certo? E eu acho que até um certo ponto poderíamos ou deveríamos ter orgulho desses processos, tá? Porque de uma certa forma denota aí um sinal de maturidade, denota, não quer dizer necessariamente que quem tem cabelo branco, né, ou quem tá mais velho necessariamente é mais sábio. Tem gente que infelizmente parece que resolve não avançar nessa questão de conhecimento, sabedoria, e acaba ficando um pouco travado aí na história, né? Tem gente que parece até que regride, mas eu tô falando em tese e eu espero que seja justamente o seu caso. Só que assim, depois de mais de 10 minutos, né, de uma conversa assim mais superficial, vem justamente agora o ponto que eu gostaria de entrar. Em meio a essa questão da passagem do tempo, o que você está fazendo? O que você está fazendo enquanto você ainda tem mais energia, enquanto você tem mais tempo, né? Alguns anos atrás eu descobri uma música a qual eu gosto muito. Eu acho que a banda é australiana, Tears for Fears, né? E o nome da música é Advice for the Young at Heart. Eu vou lendo aqui e falando o que me chama atenção. Olha só o ano dela, 1989. Esse ano pra mim ele é muito marcante, viu? Quem sabe ainda falei por quê, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Se eu errar em alguma pronúncia aí, que será muito provável, por favor, não se importe, estamos aqui para aprender, né? E que isso também sirva de incentivo aos senhores. Depois eu explico por quê, caso eu me lembre. Tá bom? Vamos lá. Advice for the young at heart. Soon we will be older. When we gonna make it work? Olhe bem. Conselho para os jovens. Logo você irá envelhecer. Quando você vai fazer as coisas acontecerem? Quando as coisas vão realmente engrenarem? Quando as coisas vão realmente engrenar? Too many people living in a secret world. While they play mothers and fathers, we play little boys and girls. Interessante aqui, o meu entendimento é que ele fala, né? Tanta gente aí no mundo, né? Vivendo os seus mundinhos secretos, não mostrando verdadeiramente quem são, né? Enquanto eles fazem de conta que são pais e mães, nós
nos comportamos como crianças. Esse ponto aqui, o meu entendimento é o seguinte: eu acho que essa questão de playing fathers and mothers está muito relacionado com aquela coisa de vida adulta, né? O adulto tem que ter aquela vida social, tem que fazer, né, aquela coisa muito bonitinha, muito esperada, como a gente fala no inglês, by the book, né? Fazer as coisas todas, as reações já são esperadas, até um evento social que você vai, o que você vai falar já é meio que premeditado. E talvez aqui o que ele esteja falando sobre we play, little boys and girls, tem a ver com o fato de crianças serem espontâneas, serem elas mesmas, né? E aí, de que lado você quer ficar? Você quer ficar naquela coisa mais social, fazendo o que as outras pessoas esperam de você? Ou você quer ser mais autêntico, mesmo respeitando, né, a pessoa que está ao seu lado, mas ter a chance de ser você mesmo? When we gotta make it work? Quando é que você vai realmente fazer as coisas acontecerem? I could be happy. I could be quite naive. It's only me and my shadows. Happy in your make-believe soon. Qual é o meu entendimento aqui? Eu poderia ser feliz, eu poderia ser meio bobo, mas no final das contas somos só eu e as minhas sombras, né? E parece que essa questão da felicidade ainda está distante. É uma letra pesada, tá? E aqui eu acho que eu não vou entender, mas eu vou ler de qualquer forma. And with the hounds at bay, I'll call your bluff, 'cause it would be okay to walk on tiptoes every day. Deixa eu ver o que significa hounds. Nunca ouvi essa palavra. Interessante que no... Olha só! Que legal! Em holandês, cachorro significa hond. E me parece que no inglês é parecido, né? Assim, tem claro a palavra dog, mas... legal! Eles colocaram aqui hounds. Então talvez faça um pouco mais de sentido. Então hounds é cachorro. E com os cachorros na baia, né? Na Bahia, acho que não é baia, Bahia. Com os cachorros at bay, I'll call your bluff. Realmente eu não entendi aqui, né? Confesso que não entendi. Quem souber, por favor, me explique. E isso é bacana também, né? Essa questão de não saber. É tão legal de vez em quando a gente simplesmente falar, não sei, ao invés de querer ficar criando aqui coisas e tal. E aí vamos lá pro refrão, né? And when I think of you and all the love that's due, I'll make a promise, I'll make a stand. 'Cause to those big brown eyes, this comes as no surprise. We've got the whole wide world in our hands. Quando eu penso em você, em todo o amor que foi depositado, penso eu farei uma promessa, tipo assim, eu firmarei aqui um compromisso. Aqui acho que ele está se referindo mais à questão assim de estar com a mulher, né, ao lado dele e tal. E acho que faz sentido em consonância com o clipe. O clipe mostra um casamento acontecendo, né? Então talvez essa questão aqui que ele fala das coisas acontecerem possa ter a ver com a questão de relacionamento, tá? E aqui é até interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto e eu acho que mesmo assim eu posso usar esse contexto aqui da música para me referir a questões que não tenham necessariamente a ver com relacionamento, mas de vida, né? O que é que você quer fazer? O que é que você espera da vida aqui, né? Independente, se for relacionamento, ótimo, mas pode também não necessariamente ser, né? Esse é um ponto. Eu vou deixar a música por aqui, eu vou deixar depois o link, gosto demais.
E agora, a segunda música, como eu havia dito, que é de 1987. Você vê que eu não tinha parado para pensar, né, em momento nenhum em pegar músicas antigas, mas eu não sei, os anos 80 eles têm um apelo para mim, acho que na verdade para muita gente, né? Fala-se muitos anos 80. Eu acho que eu entrei um pouco nessa onda, mas eu não sei, parece que existia um sparkle, existia sei lá, uma coisa bacana nessa época. Não sei se é só coisa que botaram na nossa cabeça, mas enfim, eu me sinto bem quando eu ouço, principalmente as músicas daquela época, né? Aqui é uma banda chamada The Smiths, é uma banda inglesa, né? Deixa eu só me ajeitar um pouco aqui. E é interessante, né? O nome da música é Ask. E parece que o nome dessa banda se tornou, lembro que eu li em algum lugar, se tornou The Smiths, porque naquela época as bandas que eram criadas, né, tinham nomes assim muito fortes, nomes compostos e sei lá, com significados profundos e tudo mais. E parece que esses caras resolveram fazer uma brincadeira. Em contraste a essa coisa toda, eles simplesmente botaram um nome bem simples, The Smiths, que é nada mais do que um sobrenome, né? Espécie de o Silva, né? Os Silva ingleses, né? O nome da música é Ask, do inglês pergunte, né? E aqui ele fala: Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life that you like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life that you like to. Eu acho que aqui ele começa fazendo uma espécie de, né, ironia. Shyness is nice, ou talvez não, né? Tipo assim, o que é uma pessoa shy, uma pessoa tímida? Existe um certo charme na timidez, tá? Talvez ele esteja falando isso, né? Tipo assim, é legalzinho, né? É charmosinho você ser tímido. E eu colocaria um mais, né? Mas ele colocou aqui um i. E a timidez pode te parar, né, de fazer as coisas na vida que você gostaria de fazer. Então, assim, tem gente que deixa de fazer coisas na vida pela timidez. O que os outros vão pensar. Esse ponto é complicado, hein? So, if there is something you'd like to try, ask me. I won't say no, how could I? E ele fala, se tem algo que você quer tentar na vida, me pergunte. Tipo assim, não tem como eu falar não pra você. Pode ficar dúbio aqui, porque ele está relacionando a vontade de uma pessoa para ele mesmo, né? Mas é interessante essa coisa assim de, poxa, não seja tímido, né? Tem algo que você quer fazer, vai lá, tenta, né? Claro que essas coisas todas a gente tem que analisar, pelo menos é assim que eu falo, né? Eu acho que eu me sinto na responsabilidade de falar que tem coisas que não devemos fazer, não por questão de timidez ou medo ou coisas que nos travam, mas entrando aí no crivo daquilo que é certo e errado. Claro que o respeito ao próximo é interessante, o respeito a você mesmo também é interessante, né? O amor próprio. E tem coisas que eventualmente nós faremos ou deixaremos de fazer, respeitando também esses limites aí, né? Tem coisas que por mais que achemos também que é interessante, né, que são interessantes e boas de fazer, mas podem fazer mal também. Claro que aqui eu estou me referindo às coisas que fazem parte de um espectro aí da normalidade, né? O cara quer cantar, mas o cara se sente tímido, por exemplo. Eu tenho vontade de cantar, embora eu saiba que música, embora eu goste muito de música, eu não tenho necessariamente o dom para falar assim, poxa, eu toco naturalmente, é uma coisa bacana, eu pego as músicas fácil, meu ouvido é legal. Não é, né? Mas eu já me atrevi a cantar e a tocar. É isso. A música, ela é meio repetitiva, né?
E tem algumas partes aqui também que eu acho que são muito... Tem algumas coisas aqui que são, penso eu, que são muito assim contemporâneas aos anos 80, né? E essa banda parece que eles também são conhecidos por cantar algumas letras que tem um tom assim um pouco mais melancólico, coisas assim meio, né, não sei se depressivas ou algo do tipo. Então, por exemplo, tem uma parte da letra aqui que ele fala: Then it's the bomb that will bring us together. A bomba que nos unirá, por exemplo. Sei lá. Ou uma outra parte aqui também que até hoje eu não consigo entender, né? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-footed girl in Luxembourg. É meio paradoxal aqui, né? Tipo, gastando, tipo assim, durante os dias quentes você fica dentro, né? Você fica mais dentro de casa durante os dias quentes, os dias de verão, escrevendo cartas assustadoras para uma garota, buck-footed, não sei o que é esse buck-footed, é para uma garota que vive em Luxemburgo. Luxemburgo é um país. Olha que interessante a questão da gente entender a questão contextual, né? Having protruding upper front teeth. Eu acho que é uma má formação dentária, né? Olha que interessante. O meu sotaque não nega, né? Eu sou baiano. Dizem que baiano não nasce, baiano estreia, né? E... Bom, eu acho que temos uma estação a menos na Bahia. Inverno, acho que é uma coisa assim meio representativa, né? É quente o ano todo. A todo tempo. E então, se você ficar dentro de casa, fazendo uma outra atividade durante o verão, por exemplo, para contexto de Bahia, ou de outros estados, outros locais quentes, é normal, tá? Mas você fazer muitas atividades internas na Europa durante o verão já é visto como algo estranho. Por quê? Aqui é mais frio que quente, né? E o frio incomoda, tá? Quando está um período assim mais frio, pelo menos eu posso falar por mim, quando eu tenho que fazer algo na rua, eu tenho que me paramentar todo, uma jaqueta em cima de outra jaqueta, enfim, proteger os pés, proteger as mãos, luva, cachecol, esse tipo de coisa. E simplesmente saímos e fazemos as coisas, né? Eu tenho que ir para tal lugar, então eu já saio de um canto para outro e já entro lá no lugar, de um local interno para outro local interno e pronto. Então é completamente diferente de você, por exemplo, ter que fazer uma coisa no banco na rua. Você vai, mas no meio do caminho você encontra um amigo, você fica lá batendo um papo e tal. É legal, sabe? Tá quente, você fica ali debaixo de uma árvore também e tal. Então a questão contextual é interessante, inclusive, para entender músicas e entender por que algumas pessoas falam o que elas falam, a depender de onde elas vêm. É o entendimento do outro, né? Uma coisa que eu acho muito bacana de se fazer é você se atrever a entrar um pouco na vida de outras culturas. E você não precisa necessariamente viajar, gastar muito dinheiro para fazer aquilo, né? Você não precisa hoje pegar um avião para poder ter contato com a pessoa da Inglaterra, sei lá. Você pode fazer online. Se você está tendo a chance de me ouvir aqui, é muito provável que você tenha acesso à internet, né? E se você tem acesso à internet, você pode ir no Google, você pode ver um vídeo do YouTube, por exemplo, de pessoas lá, como é a vida deles, ou participar de um chat internacional, um bate-papo internacional. E se for fazer isso, cuidado com as pessoas mal intencionadas, tá? Tem muito scam por aí, né? Muita gente mal intencionada que vem florido, com boas intenções, mas que no final das contas acabam querendo te fazer mal. Cuidado com isso daí. Eu vou ver se algum dia eu trago um tipo de depoimento desses assim abertos, que saírem notícias e tal, de pessoas que foram enganadas. Mas meu amigo, meu nobre,
o meu ponto central aqui, eu volto a dizer: o que você está fazendo de sua vida? O que você deve fazer? E o que está te impedindo de conseguir fazer aquilo que você quer fazer? Pensa direitinho, o tempo está passando, tá bom? A gente vai envelhecendo e por mais que exista beleza na velhice, sabemos que a velhice ela vem também com algumas consequências. E uma delas é que geralmente o nível de energia da gente diminui. Então eu posso dizer que para muitas coisas na vida existe o tempo, né? Existe um tempo bacana de se fazer e tal. Por exemplo, se o cara for pensar num casamento, não quero me estender mais muito não, né? Porque pode ficar bem mais longo isso daqui. Mas um exemplo que me veio na mente agora, a questão do casamento e do sexo, né? Eu acho que se o cara, por exemplo, um exemplo, né? O cara resolve seguir o próprio caminho, mas quando chega no fim não no fim da vida, mas quando chega no começo da terceira idade, da fase sênior, o cara tá com seus 60 anos, 65, aposentou. De repente, ao longo da caminhada da vida dele, ele encontrou, né, uma senhora disponível, que ele já chegou à conclusão que é uma pessoa boa, que é uma pessoa legal. E ele pensa, bom, talvez seja interessante me juntar com essa pessoa aqui, eu tenho a minha estabilidade, ela tem a dela, né? Eu acho que um pode ajudar o outro, um pode confiar no outro. Pode ser uma época boa para se juntar e casar? Eu acredito que sim, por que não? Só que os planos, as ideias, as coisas, será que elas vão ser exatamente as mesmas de quando se casaria com 20 anos? Né? A ideia de se ter filhos, por exemplo, será que é algo ainda praticável? Não falo não só do ponto de vista biológico, porque o homem ainda pode gerar filhos mesmo na fase idosa, mas e a manutenção, e o cuidado dos filhos, e acompanhar os filhos, né? Então, é questão de saber o que você quer, saber a época certa, tá bom? Eu não quero aqui necessariamente julgar se você faz ou não faz, se você quer ficar aí anos e mais anos se divertindo, jogando, sei lá, jogo de RPG, por exemplo, se quer continuar tendo um emprego mais simples, né? Para mim, o mais importante de todo esse contexto é que você procure estar cumprindo, né, a sua missão aqui na Terra, que é de amar o próximo, servir a Deus, tá certo? E quando você chegar lá na fase, né, quando você chegar mais próximo ao fim, que você possa olhar para trás e falar, poxa, gostei. Tá aí, minha vida foi bacana. E ela pode ser bacana fazendo, inclusive, essas coisas simples, né? Não há problema absolutamente nenhum. Eu fui garçom numa cena que, caramba, era pra eu terminar logo, mas enfim. Esse monólogo tá bacana. Espero que para os senhores esteja sendo tão bom quanto tá sendo pra mim gravar, tá? Acho que na verdade esse é um presente que eu tô dando pra mim mesmo, pra ser bem sincero, né? Mas enfim. Quando eu era garçom, eu lembro que era uma atividade que eu achava legal. Passava por algumas situações e tal, às vezes era uma correria, né? E assim como eu falo devagar, o meu jeito também de pensar e se locomover também é lento. Então, às vezes, de alguém falava assim, Acênicos, né? Adianta o passo aí e tal. Mas, enfim, quando o restaurante fechava, que tínhamos que limpar, organizar as coisas, uma das nossas atividades era lustrar, acho que eu posso usar essa palavra, né? Lustrar os talheres. Não só deixar eles passarem pelo processo lá de lavar, né, na máquina, mas depois tínhamos que dar aquela passada assim de pano, passada de pano, né? Tínhamos que passar o pano nos talheres para eles ficarem com aquele toque, né, aquele brilho legalzinho. E eu lembro que um dia eu fiz uma competição com um colega lá de trabalho. Pena que eu não tenho mais o seu contato, né? Mas eu fiz uma competição com ele para vermos quem conseguia
lustrar os talheres mais rápido. E assim, se tornou uma diversão, a gente já no final do expediente, já meio cansado assim, mas a gente lá brincando e tal, pá, limpando o negócio rápido. E eu lembro que assim, me deu uma sensação tão boa, uma euforia assim, uma sensação tão agradável estar ali naquele ambiente, o cara gente boa ali perto de mim e tal, né? E eu lembro que eu falei, acho que eu falei comigo mesmo, eu soltei assim, falei, rapaz, esse é o melhor emprego do mundo. Garçom, né? Pra época, tava atendendo muito bem as minhas necessidades. Eu também sou um cara bem simples, né? Do ponto de vista financeiro, eu era bem mais simples, inclusive naquela época, né? Então, pra mim, tava atendendo perfeitamente. Então é isso, né? Quando eu falo dessa questão de o que é que você vai fazer, o que é que você espera, meu nobre, por favor, não pense que eu esteja falando, mesmo porque o que eu falo também não pode ter tanta influência na sua vida, né? Você é muito mais importante para sua vida do que eu. Mas, do ponto de vista assim da responsabilidade, eu me sinto na obrigação de falar. Não é fazer o que outras pessoas possam olhar e dizer assim, uau, olha o que ele atingiu. Não é isso. Mas coisas que você quer fazer, coisas que são boas para você. Entendeu? No meu caso, eu precisei abrir mão de coisas, até coisas bacanas que outras pessoas olhavam para mim e falavam assim, poxa, ele tá fazendo bem, olha só, com status e tal. Mas não era uma coisa que estava sendo boa para mim. Eu larguei aquilo para procurar coisas muito mais simples, né? Então hoje eu sou visto aí, por alguns, como um fracassado. E tá tudo bem, né? O que os outros pensam da gente não deve nem pode ser uma coisa assim tão relevante a ponto de a gente inclusive deixar de nos agradar para agradar o outro. Claro que quando tem aquele amigo gente boa, a gente dá um crédito, poxa, a gente fala assim, não, o cara tá falando isso aí, ele quer o meu bem. Aí é diferente, né? Mas é isso, meus nobres. Bom, eu tô com a sensação de que a mensagem aqui, né? Ela já foi mais ou menos cumprida, com esse episódio. Em relação às músicas, como eu falei, né? Eu vou deixar as músicas aí direitinhas aí na descrição. Eu acho que é uma coisa bacana. Talvez os senhores possam depois ouvir, sei lá, pode ser bacana aí. Praticar um pouco e quem sabe desenvolver esse interesse aí, né? Acho que pode ser uma coisa legal, né? E é isso. Se os senhores tiverem pensamentos aí, né, quiserem compartilhar pensamentos e ideias em relação a isso, se quiserem compartilhar aí em relação a em que contexto os senhores estão nessa caminhada da vida, né? Será que eu já comecei a fazer coisas que eu gostaria de fazer? Será que ainda está difícil? Será que preciso de mais tempo, né? Se achar por bem, se achar que isso pode se dividir, essas questões aí pessoais, possa de uma certa forma contribuir na sua vida, pode ser uma coisa bacana, né? Na minha experiência curta de vida, eu tenho chegado à conclusão que para termos um problema resolvido, não precisamos necessariamente só focar naquela solução e pronto. Às vezes tem etapas. A solução é muito importante, não podemos nunca negligenciar. Mas ouvir, né, no caso ser ouvido, desabafar, é uma coisa que eu percebo que faz uma diferença grande na vida de algumas pessoas, né? Então tem gente que se sente bem em poder desabafar, em poder tirar coisas do peito. Se esse é o seu caso, assim como eu havia falado no começo, né? Se sintam mais que à vontade para poder desabafar aqui. Tá certo? E é isso, meus amigos.
Desejo-lhes muita paz, que Deus os abençoe grandiosamente, tá certo? E até a próxima. Valeu!